Certo, gente. Então, continuando com nossa discussão sobre o artigo Quine, dois dogmas do empirismo, agora vamos falar do primeiro dogma, né? O dogma da analiticidade. Tá? A distinção entre verdades analíticas e sintéticas é esboçada já por Leibniz, né? Na verdade, ele fala de verdades da razão e verdades de fato, e por Hume, né? Ele fala de relações entre ideias e questões de fato. Então, o Leibniz sempre achou ótimo essas perucas maravilhosas, né? Tratou das verdades da razão como sendo verdades que são verdadeiras em todos os mundos possíveis, né? Ou seja, verdades da razão são verdades necessárias. A ideia seria mais ou menos o seguinte: como é que poderia haver um oncologista não médico quando um oncologista é exatamente um médico especializado no diagnóstico e tratamento de câncer? Por outro lado, as verdades de fato seriam verdades contingentes. É possível haver um oncologista não rico, mesmo que de fato todos os oncologistas sejam ricos. Por quê? Porque não tem nada a ver ser oncologista com ser rico, né? Já no caso de Hume, as relações entre ideias seria o tipo de conhecimento que pode ser obtido pelo puro pensamento conceitual e operações lógicas, né? Ou seja, as relações entre ideias são aquelas verdades das quais podemos ter conhecimento a priori. Podemos saber que todo oncologista é médico por meio do pensamento conceitual, porque oncologista significa nada mais do que um médico especializado no diagnóstico e tratamento do câncer, né? Por outro lado, as questões de fato só poderiam ser conhecidas a partir de informação empírica, né? Para saber que todo oncologista é rico, precisaríamos de alguma pesquisa, né? Sei lá, como do IBGE, algum tipo de censo, algo desse tipo, né? A ideia de fundo dessas duas distinções é mais ou menos clara, né? Um enunciado é analítico quando é verdadeiro em virtude do significado das palavras, né? E por isso seriam necessários. E em certo sentido eles são independentes dos fatos, né? E por isso eles seriam a priori, né? O ponto de Quine é que não seria possível definir o conceito de analiticidade sem cair num tipo de círculo vicioso, né? O argumento de Quine, em linhas gerais, é o seguinte: a primeira premissa seria que analiticidade implica sinonímia. Né? Para definir o conceito de analiticidade, precisaríamos definir o conceito de igualdade de significado, ou seja, o conceito de sinonímia, né? Duas expressões linguísticas têm o mesmo significado quando elas são sinônimas, tá? Segunda premissa seria que sinonímia depende da necessidade, né? Para definir o conceito de sinonímia, precisamos definir o conceito de necessidade, porque a definição de sinonímia requer intersubstitutividade em todos os contextos, incluindo aí os contextos intencionais como o de necessidade. E por fim, a definição do conceito de necessidade dependeria da noção de analiticidade, né? Então, necessidade dependeria de analiticidade. Creio que esse é o ponto mais fraco do argumento de Quine, né? Como veremos a seguir. Então, vamos para a primeira premissa. A analiticidade depende de sinonímia. A distinção, na verdade, entre verdades analíticas e sintéticas, ela se tornou canônica na filosofia, inclusive com essa nomenclatura, a partir de Kant, né? Na definição de Kant, um julgamento é analítico quando o conceito expresso por seu predicado está contido no conceito expresso pelo seu sujeito. Por exemplo, em oncologistas são médicos, o conceito expresso pelo predicado, que supostamente são médicos, estaria contido no conceito expresso pelo sujeito, supostamente oncologista, né? Então, médico estaria contido em oncologistas, em algum sentido, porque para entender o conceito de oncologista, alguém precisa saber o que é um médico. Um enunciado sintético, por outro lado, não ocorreria isso, né? No enunciado sintético, o conceito expresso por seu predicado não está contido, né? Está contido
num conceito expresso pelo seu sujeito. No caso de oncologistas tão ricos, né, ninguém precisa saber o conceito de rico, né? Não precisa saber o que é uma pessoa rica para entender o conceito de oncologista. Essa definição de Kant tem dois defeitos, né? O primeiro defeito é que ela se limita a enunciados cuja forma lógica é do tipo sujeito-predicado, né? A gente sabe que Kant ainda trabalhava sobre a égide da lógica aristotélica, né? Que trata da aplicação de alguns quantificadores binários, né? Todo, nenhum, algum não, a enunciados que seriam do tipo sujeito-predicado, né? Todo S é P, nenhum S é P, algum S é P, algum S não é P. Porém, a lógica moderna, né, revelou que vários enunciados têm fórmulas lógicas que não são exatamente sujeito-predicado, né? Por exemplo, quando eu falo João ama Maria, o sujeito dessa afirmação é Maria. O predicado é o. Maria ama João. O sujeito é Maria, o predicado é ama João. Mas na análise lógica da lógica moderna, aqui você não está predicando de Maria que ela ama João. Mas sim, aqui a gente tem dois termos para objetos, Maria e João, e a gente está afirmando que eles estão numa relação binária, x ama y. Então aqui a gente não tem uma forma de sujeito predicado. Outro exemplo é o rei da França careca, né, que não predica calvície ao inexistente rei da França, mas sim afirma que existe um e somente um rei da França e que ele é careca. Ou seja, é a conjunção de três sentenças quantificadas, né? Não é da forma de predicar. Você pode olhar para esses dois pontos, né? O vídeo sobre quantificadores e o vídeo sobre teoria das descrições definidas de Russell, tá? Além disso, a formulação de Kant recorre a essa noção de estar contido, que é deixada no nível metafórico, né? Eu tentei explicar essa noção dizendo que um conceito, por exemplo, médico, está contido em outro, por exemplo, oncologista, quando o entendimento do segundo, oncologista, depende do entendimento do primeiro, médico. Porém, talvez eu esteja dando notas epistêmicas demais a um conceito que Kant julgava dizer respeito apenas aos significados das palavras, né? Já que para Kant era bem importante fazer a distinção entre o que é um a priori e o que é um analítico, né? Porque ele quer defender que existem verdades sintéticas a priori. Esses dois problemas são resolvidos na definição de analiticidade proposta por Frege, né? Aqui na pintura da René Bollinger. Tinha uma pintura dessa na minha sala quando eu fazia doutorado, a pintura dela original. Ela também, acho que ela era aluna da Universidade da Califórnia. Então, essa é a definição de Frege de analiticidade, né? Essa definição está em vários lugares da obra de Frege, né? No Fundamentos da Aritmética tem algo parecido, eu não vou lembrar aqui a página especificamente, tá? Então, a definição é a seguinte: um enunciado analítico, se e somente se, ele pode ser transformado numa verdade lógica, intersubstituindo sinônimos por sinônimos, né? Então, vamos pensar aqui, deixa eu até escrever aqui, ó. Vamos pensar aqui, se eu tenho oncologistas são médicos, qual é a forma lógica de dizer que oncologistas são médicos, gente? Frator do x, se x é um oncologista, então x é médico. Isso aqui não é uma verdade lógica, né? É possível facilmente fazer uma interpretação em que isso é falso. Uma interpretação em que ter algum indivíduo que é um oncologista não é médico. Pode pensar que há uma contradição aqui, mas não é uma contradição lógica, não é uma contradição da forma da sentença, é uma contradição que tem a ver com o significado desses termos. Então oncologistas são médicos? Não é a verdade lógica. Mas oncologista é sinônimo de médico que trata do câncer. Então, se eu substituir um oncologista por médico que trata do câncer nessa sentença, eu vou ter a sentença com a seguinte forma lógica: frator do x, se x é um médico que trata e x trata do câncer, vou botar aqui câncer, se x é um médico que trata do câncer, então x é um médico. Aqui eu poderia colocar um parênteses, mas não vou colocar não, tá? Essa segunda sentença, ela é uma verdade lógica. Eu consigo provar ela a partir de nenhuma premissa, né? E faz sentido, né? Se x é um médico e cuida do câncer, x é um médico, né? Então a gente pode pensar assim, ó, considera a pessoa arbitrária que seja um médico
e trate do câncer. Essa pessoa é o médico, por eliminação da conjunção. Como essa pessoa é arbitrária, a gente pode introduzir o condicional primeiro, depois introduzir a codificador universal. Né? Um enunciado sintético, quando não pode ser transformado numa verdade lógica, intersubstituindo sinônimos. É fácil de ver, né, que na definição de Frege, que nessa definição de analiticidade, a noção de analiticidade depende da noção de sinonímia. Né? Perceba, Kant, em outras partes da crítica, eu acho que aquela definição de Kant está na crítica, tá? Eu acabei de me mudar, não sei onde é que está minha crítica, senão eu até olhava. Em outras partes da crítica da razão pura, no caso, né? Kant chega a definir os julgamentos analíticos como aqueles cujas negações são autocontraditórias, né? Essa definição, ele toma como sendo equivalente à primeira dele, ele não distingue, mas na verdade ela não é, tá? Ela é mais próxima da definição de Frege. Só que perceba, a noção de contradição exigida para essa definição não é de contradição lógica, não é de contradição formal. Né? Como eu disse, não tem nenhuma contradição lógica em existe um X que é O e não é M. Né? Dependendo da interpretação de O e M, isso pode ser verdadeiro. Tá? A noção de contradição que precisa aqui é uma contradição que diz respeito ao conteúdo da expressão. Né? Ou seja, trata-se da mesma. É uma contradição que você pode alcançar substituindo sinônimos numa frase. Aí você consegue uma contradição lógica. Né? Ou seja, uma proposição analítica é aquela cuja negação pode ser transformada numa contradição lógica substituindo sinônimos. Ou seja, você pode ver que aqui se trata da mesma definição de Frege. E, portanto, é uma definição tão dependente da noção de sinonímia quanto a de Frege. Né? Então, aqui é a primeira premissa do argumento de Quine. A definição do conceito de analiticidade depende do conceito de sinonímia. Agora vamos para a segunda passo do argumento, né? A noção de sinonímia depende da noção de necessidade. Vamos botar aqui o Quine para ficar bonitinho. Um ponto importante, né, é que a noção de identidade e significado ou de sentido, sinonímia não deve ser confundido com a identidade de referência, tá? Então, aqui o Quine está concordando com o Frege. Por exemplo, as expressões estrela da manhã e estrela da tarde, né, do artigo famoso de Frege, sentido de referência, elas ambas se referem a Vênus, né? Elas são correferenciais, têm mesma referência, mas elas não são sinônimas, né? Tanto é que para estabelecer que a estrela da manhã é a estrela da tarde, foi necessário que pesquisa empírica, né? Precisou se olhar para o céu, fazer mapas do céu, etc. Ninguém chegou a essa conclusão meditando sobre o sentido de estrela da manhã e estrela da tarde. Né? O mesmo vale para expressões que se referem a entidades abstratas, né? E Quine, ele chama a atenção para esse ponto, né? Porque ele quer meio que borrar essa fronteira, né, entre entidades concretas e abstratas. Você pensar aqui, ó, isso aqui é um numeral 8, tá? Um símbolo 8. O numeral 8 e a expressão o número de planetas no sistema solar se referem... É estranho isso aqui, na verdade, porque se o número de planetas do sistema solar for uma definição definida, não se refere, mas vamos supor que isso aqui é um nome, tá? O numeral 8 e o número de planetas no sistema solar nomeiam a mesma entidade abstrata, a saber, o número 8, né? É importante distinguir entre o numeral 8 e o número 8. O numeral 8 é um símbolo que a gente usa, o número é um número, seja lá o que ele for. Tá? Então, essas expressões não são sinônimas, né? Até porque foi necessário observações astronômicas para estabelecer que o número de planetas no sistema solar é 8. Ou seja, essa não é uma proposição analítica. Então, essas expressões elas são correferenciais, têm o mesmo referente, mas não são sinônimas. Tá? A gente também deve distinguir expressões, termos gerais que são coextensivos, ou seja, têm a mesma extensão, ou seja, se aplicam às mesmas entidades, e eles serem sinônimos. Tá? Então, os termos gerais, criatura com coração e criatura com rins, né? Esse aqui é um exemplo introduzido por Quine, têm a mesma extensão, eles são coextensivos, mas não são sinônimos, né? Até porque o enunciado
toda criatura com coração é uma criatura com rim, que supostamente é uma verdade aí da biologia. Quine dá esse exemplo aí, eu não sou tão bom em biologia, não procurei saber. Mas vamos supor que seja verdade. Essa daqui, para você justificar, você precisa de investigação empírica, né? Você não basta você meditar sobre o significado das palavras, né? Então essas são expressões coextensivas, mas não sinônimas, tá? Então aqui, Quine concorda com Frege, Quine não concorda com Frege na ideia de que existem sentidos que estão na natureza, né? São entidades abstratas que estão por aí. Tá? Até porque se fosse assim, a verdade de se duas coisas têm o mesmo sentido seria uma verdade objetiva, a gente não precisaria necessariamente ter esse trabalho todo que Quine está se colocando aqui. Tá bom? Então vamos lá. Então Quine discute várias tentativas de definir a noção de analiticidade sem utilizar a noção de sinonímia, né? Aí depois ele discute a possibilidade de a sinonímia ser estabelecida por definições, né? Por exemplo, oncologistas são médicos seria analítica porque oncologistas são, por definição, os médicos que cuidam do câncer. Porém, aqui Quine faz uma pergunta interessante, né? Ele pergunta o seguinte: tá, mas quem foi que definiu assim? Vamos dar uma olhada aqui no texto. Mas como descobrimos que solteiro é definido como homem não casado? Quem definiu assim? E quando? Devemos recorrer ao dicionário mais próximo e aceitar a formulação do lexicógrafo como uma lei? Evidentemente, isso seria colocar o carro na frente dos bois. O lexicógrafo é um cientista empírico, cuja ocupação é registrar fatos passados. E se ele registra solteiro com homem não casado, é graças à sua crença de que há uma relação de sinonímia entre essas formas, implícita no uso geral ou preponderante e anterior ao seu próprio trabalho. Então o ponto dele é o seguinte: olha, nem toda definição ele vai servir, né? Porque as definições, por exemplo, do dicionário, elas dependem da noção de sinonímia. Eles definem assim porque há sinonímia, e não é essa definição que introduz a noção de sinonímia, tá? Resta aí uma forma extrema de definição, vamos dizer, que não remete absolutamente a nenhuma sinonímia anterior, né? Quando, por exemplo, a gente introduz convencionalmente um novo termo para fins de mera abreviação, né? Por exemplo, sei lá, quando Newton introduziu a quantidade de força na física como resultado da multiplicação entre massa e aceleração. Aqui ele está realmente definindo do zero a noção de força, né? Ele não está se apoiando em nenhuma sinonímia passada. Só que esses casos eles são muito raros para desempenhar o trabalho de definir a noção de analiticidade, né? Tal como usada na filosofia. Então, por fim, Quine discute uma possibilidade mais promissora de definir a sinonímia, a saber, a sinonímia entre duas expressões consiste simplesmente na sua intersubstitutividade em todos os contextos, sem alteração de valor de verdade, né? Intersubstitutividade, como diria Leibniz, salva a veritate, salvando a verdade, né? Há alguns acertos, né? A gente tem que considerar antes de aplicar essa definição. Por exemplo, a intersubstitutividade salva a veritate, que é relevante para definição de sinonímia, não pode se aplicar a ocorrências fragmentárias dentro de uma expressão. Estou tomando aqui expressão como a unidade de sentido, né? Então, por exemplo, pé não deve poder ser substituído por extremidade do membro inferior abaixo da articulação do tornozelo em o trabalhador usou um pé de cabra para alavancar a pesada caixa de madeira, né? Pé de cabra não contém a palavra pé. Uma palavra pé como um sentido, unidade de sentido, né? Ela contém a palavra pé, tá? Então, vamos tomar aqui cada palavra como unidade de sentido. Então, pé de cabra é uma palavra, é uma expressão linguística, e pé é outra, e uma não tem nada a ver com a outra, por mais que os símbolos ali que a gente usa para expressar um e outro, e os sons que a gente usa para expressar um e outra, tem alguma coisa a ver. Tá, então, a ideia seria que palavras sinônimas são aquelas que podem ser intersubstituídas em qualquer expressão,
mantendo o valor de verdade. Resta saber se a intersubstitutividade salva veritate é uma condição forte o suficiente para definir a sinonímia, ou se, ao contrário, expressões heterônimas, ou seja, não sinônimas, podem ser intersubstituídas, preservando a verdade. Se a gente pensar só em contextos extensionais, né, que diz respeito só à verdade, vamos dizer assim, no mundo atual, certamente há expressões heterônimas que podem ser intersubstituídas, preservando a verdade. Esse é o caso, por exemplo, das expressões apresentadas por Quine no início do artigo, criatura com coração e criatura com rim. Como aparentemente é um resultado da evolução que toda criatura com coração seja uma criatura com rim e vice-versa, essas expressões podem ser intersubstituídas em contextos extensionais sem alterar o valor de verdade. Por exemplo, se é verdadeiro que toda criatura com coração possui tecidos cardíacos, também é verdadeiro que toda criatura com rim possui tecidos cardíacos, né? Então, para que esse critério da intersubstitutividade sirva para distinguir se uma expressão é sinônimo ou não, a gente precisa de contextos mais fortes, né? Como contextos intencionais, como, por exemplo, envolvendo a noção de necessidade, né? Por quê? Porque aparentemente é verdadeiro que necessariamente toda criatura com coração possui tecidos cardíacos. Afinal, o coração é feito de tecido cardíaco, né? É impossível você ter coração e não ter tecidos cardíacos. Mas é falso que necessariamente toda criatura com rim possui tecidos cardíacos, né? Se a evolução tivesse ocorrido de maneira levemente diferente, talvez criaturas com rins pudessem ter desenvolvido outras maneiras de fazer o sangue circular pelo corpo, como é não ter o coração e, consequentemente, não ter tecidos cardíacos. Portanto, a definição de sinonímia, em termos de intersubstitutividade, deve levar em consideração todos os contextos, inclusive os contextos modais envolvendo necessidade. Não é só um comentário. Eu acho que nem assim funciona, tá? Eu acho que triângulo, figura plana com 3 ângulos, e trilátero, figura plana com 3 lados, são intersubstituíveis, salvo a veritate, em todos os contextos, inclusive os modais, inclusive os de necessidade, né? Se eu falo todo triângulo tem 3 ângulos, necessariamente todo triângulo tem 3 ângulos, é verdade. Necessariamente todo triângulo tem 3 lados, é verdade do mesmo jeito, né? Mas vamos deixar essa questão para outro ponto. Mas aí seria a segunda premissa do argumento de Quine. A definição do conceito de sinonímia depende do conceito de necessidade. Então tá. A essa altura, Quine observa que uma linguagem intencional, ou seja, que contém a noção de necessidade, só é compreensível se já houver uma compreensão prévia da noção de analiticidade. Ele é bastante lacônico nessa parte, tá? Que cria-se até a parte mais fraca do argumento. É isso aqui que Quine diz, olha só. A condição de intersubstitutividade salvo veritate varia em força com as variações da riqueza da linguagem dada, né? Que foi, na verdade, o que acabamos de ver, né? O argumento anterior, né, de que esse critério serve para detectar sinonímia, supõe que estamos trabalhando com uma linguagem rica o suficiente para conter o advérbio necessariamente, né? Que é um ponto importante. Sendo esse advérbio concebido de tal forma que produz uma verdade quando e somente quando é aplicado ao enunciado analítico. Ele só fala isso aqui, né? Mas podemos admitir uma linguagem que contém esse advérbio? O advérbio realmente faz sentido? Supor que sim, é supor que já demos um sentido satisfatório para a noção de analítico. Então, o que não está dando tanto trabalho, né? Ele está tentando aqui dar esse sentido. Mas por que a noção de necessidade dependeria da noção de analiticidade, né? O que faz Quine ter essa posição, creio eu, é sua rejeição do essencialismo aristotélico, né? Eis o que Quine fala numa passagem anterior do Dois Dogmas mesmo, tá? Deixa eu chegar perto. A noção aristotélica de essência, sem dúvida, foi a precursora da noção moderna de intenção ou significado. Para Aristóteles, era essencial e, portanto, necessário ao homem ser racional e acidental, portanto, contingente, ter 2 pernas.
Mas há uma diferença importante entre essa atitude e a doutrina do significado. Deste último ponto de vista, é possível, de fato, admitir que a racionalidade está incluída no significado da palavra homem, ao passo que o fato de possuir duas pernas não está. Mas o fato de possuir duas pernas pode, ao mesmo tempo, ser considerado como estando contido no significado de bípede, enquanto racionalidade não está. Assim, esse ponto é importante, do ponto de vista da doutrina do significado, não faz nenhum sentido dizer do indivíduo real, que é ao mesmo tempo um homem bípede, que sua racionalidade é essencial, ou seja, necessária, e que o fato de possuir duas pernas é acidental, ou vice-versa. Para Aristóteles, as coisas tinham essências, apenas formas linguísticas têm significados. O significado é aquilo em que se torna a essência quando ela se divorcia do objeto de referência e se une à palavra. Então, a noção de necessidade admitida por Quine é uma necessidade de dicto, vamos dizer assim, né? Da palavra, da expressão linguística, que depende de como algo é descrito, né? Então, eu sou necessariamente racional enquanto homem. Se eu for descrito como homem, eu sou necessariamente bípede, ou sou necessariamente... como é que é? Eu tenho necessariamente duas pernas quando é descrito enquanto bípede, né? Então, isso aqui seria a necessidade de dicto. Essa necessidade aqui diz respeito ao modo como eu sou descrito e não a mim. E a oposição aqui seria a necessidade de ré, da coisa, que estaria atrelada à noção, às coisas, né? E não ao modo como elas são descritas. Somente quando eu sou descrito como um homem que eu sou necessariamente racional. Somente quando eu sou descrito como bípede que eu tenho necessariamente duas pernas. Quer dizer, eu, independentemente do modo que sou descrito, não sou nem necessariamente racional, nem necessariamente bípede. Pensar isso nas palavras de Quine é entrar na selva do essencialismo aristotélico. Independentemente do sucesso da crítica de Quine ao essencialismo aristotélico, sem estar em outros artigos, fica claro a partir dessa passagem porque para Quine a noção de necessidade se reduz à noção de analiticidade. É necessário que o homem é um animal racional por causa do significado da palavra homem, que seria algo como animal racional, e não por causa das propriedades de qualquer homem ou da espécie humana, né? Então, aí está a terceira premissa do argumento. A definição do conceito de necessidade depende da analiticidade. E assim o ciclo se fecha, ao menos para Quine, né? Aqui embaixo, ó. Nosso argumento não é completamente circular, mas algo parecido. Figurativamente falando, ele tem a forma de uma curva fechada no espaço. Tá? Então, há motivos para se achar que a noção de necessidade não depende da noção de analiticidade, tá? Até porque parecem existir proposições necessárias que não são analíticas, né? Por exemplo, as proposições identificadas por Soul Kripke, né? Por exemplo, água é H2O. Né? Elas seriam necessárias, porque são identidades, e identidades seriam necessárias, mas elas não são analíticas, até porque elas são a posteriori, né? Nesse caso, talvez o dogma do empirismo que deveria ser apontado é a ideia de que as verdades necessárias são as verdades a priori, que são as verdades analíticas, e que, por outro lado, as verdades sintéticas são as verdades a posteriori, que são as verdades contingentes, né? Porém, o próprio Quine parece aceitar esse dogma, ou ao menos a terceira premissa, né? Que as verdades necessárias são analíticas. Tudo bem. Creio que todo mundo aceite que toda verdade analítica é necessária, que toda verdade analítica é a priori. Mas à volta desses condicionais, toda verdade necessária é analítica, geralmente não é aceita. Toda verdade a priori é analítica, também necessariamente, geralmente não é aceita. Tá? Então o próprio Quine parece aceitar esse dogma. Mas como eu disse, isso aí é uma questão, quando a gente for discutir Kripke, que é um assunto para outro dia, tá bom? Então é isso, um abraço.